Bem, pessoal, nós estamos de volta conversando sobre propaganda eleitoral e nesse vídeo eu queria conversar com você sobre uma forma específica de propaganda, que é a propaganda através de material impresso. A propaganda é feita através de panfletos, de adesivos, volantes, santinhos, aquelas colas que você recebe no dia da eleição. Bom, esse tipo de material impresso, que inclui também adesivos, cartazes, tem uma regulamentação específica na Lei Geral das Eleições. E é sobre essa regulamentação que eu queria conversar com você agora. Então, olha lá, estamos na Lei Geral das Eleições, a Lei 9.504, e agora chegamos aí ao seu artigo 38. De olho no quadro comigo, veja só. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. Veja, eu quero começar destacando para você o fato de que, uma vez editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato, a veiculação desse tipo de propaganda não depende da obtenção de licença municipal e nem de autorização da Justiça Eleitoral. Na prática, significa o quê? Significa dizer que os partidos produzem esse material nos termos da legislação, que nós vamos ver ainda agora nesse vídeo, e já podem fazer a sua veiculação, já podem fazer a distribuição desse material gráfico. Esse material não precisa ser visado pela Justiça Eleitoral e nem tampouco pelo Poder Público Municipal, licença municipal para isso. A Justiça Eleitoral não exerce sobre esta propaganda nenhum tipo de censura prévia. A veiculação desse material, a divulgação e produção desse material não passa pela censura da Justiça Eleitoral. Você não precisa produzir o panfleto e submeter esse panfleto à aprovação de um juiz eleitoral para que só então você distribua o material. Não, nada disso. Você produz o material e já distribui. Veja, existe aí algumas questões que dizem que esse material gráfico, que o adesivo, que o panfleto, que o cartaz, precisa antes ser submetido à aprovação da Justiça Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral avalie se ali não existe nenhuma ofensa a um outro candidato que justifique a não divulgação desse material. Nada disso. O material é produzido sob responsabilidade dos partidos políticos, das coligações, dos candidatos e já pode ser amplamente distribuído. Se alguém se sente ofendido pelo conteúdo deste material, vai buscar junto à Justiça Eleitoral a reparação dos danos e o seu direito de resposta. Nós vamos ver que, da forma como a legislação eleitoral foi construída, hoje é mais fácil conseguir identificar os responsáveis pela produção do material e exigir deles o direito de resposta. De olho no quadro, veja só. Eu digo isso porque desde 2009, todo o material impresso de campanha eleitoral deve necessariamente conter o número de inscrição no CNPJ ou o número de inscrição do CPF daquele que é responsável pela confecção e também de quem é responsável por quem contratou esta confecção. E não só isso, é também necessário que o material contenha aí a respectiva tiragem. Então tá aqui, olha, identificação da gráfica do responsável pela confecção, identificação de quem contratou e a tiragem. Essas informações devem constar do material impresso, devem constar do material gráfico. Então é assim, você acaba de receber um panfleto. Pois bem, neste panfleto, 3 informações são absolutamente indispensáveis. A identificação de quem produziu a gráfica, o responsável pela confecção desse panfleto, CPF ou CNPJ de quem produziu o panfleto. Também a identificação CPF ou CNPJ de quem contratou.
E em cada exemplar deste panfleto deve ter também a tiragem, a indicação de quantos panfletos, quantos adesivos, quantos cartazes foram produzidos. Veja, isso nos permite ter uma dimensão do alcance daquele panfleto. Antes de 2009, você recebia um panfleto ofensivo a um candidato e não havia a menor ideia da proporção daquela propaganda ofensiva, daquela propaganda negativa. Ficava difícil, inclusive, você mensurar, você calcular o tamanho do dano a outra candidatura. Agora não. Com a especificação da tiragem, isso se torna possível. E com a identificação de quem confecciona e de quem contrata a confecção, fica mais fácil também identificar quem são os responsáveis por aquela propaganda. Panfletos, portanto, que são apócrifos, que não indicam quem contratou e quem confeccionou, que não indicam qual é a tiragem, esse tipo de panfleto constitui hoje uma propaganda que é absolutamente irregular, e sujeita os responsáveis, claro, a uma punição, que é uma punição de multa. Atenção, de olho no quadro. Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. Isso porque é possível que você receba um panfleto, como por exemplo, nas eleições de 2016, em que uma face do panfleto é a propaganda do candidato a prefeito. E no verso você tem a propaganda do candidato a vereador. Então, atenção, é o mesmo material, só que com propaganda de dois candidatos. Pois bem, isso deve constar da prestação de contas dos dois candidatos, se os dois candidatos arcaram com os custos da produção desse material gráfico. Fernando, e como é que eu vou saber? Você vai saber porque naquele panfleto tem o CPF ou o CNPJ de quem contratou a confecção. Pois bem, é junto a essa inscrição que você deve declarar na prestação de contas a produção desse material impresso. Os adesivos de que trata o caput desse artigo poderão ter dimensão máxima de 50 por 40 centímetros. Fernando, eu não acredito que eu vou ter que saber qual é a dimensão do adesivo. Rapaz, vai. É imprescindível que você saiba qual é a dimensão do adesivo, certo? A produção de adesivos pode ter, no máximo, as dimensões de 50 por 40. Mais do que isso, propaganda irregular. Olha, os fiscais da Justiça Eleitoral, durante a campanha, durante a propaganda eleitoral, eles participam dos atos de campanha e inclusive medem, viu? O tamanho lá das bandeiras, o tamanho dos panfletos, tudo para ver se está ou não dentro dessas dimensões. É proibido colar propaganda em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro. E nas outras posições do carro, adesivos com até a dimensão máxima fixada no parágrafo 3º, que é essa dimensão de 50 por 40 centímetros. Antes era muito comum, era muito frequente, que você visse durante o processo eleitoral carros envelopados, não é isso? Então, o carro era inteiro ele, propaganda eleitoral de determinado candidato. Se passava um adesivo no carro inteiro com essa propaganda. Isso hoje é proibido, é propaganda irregular. O que você hoje pode fazer é usar aquele adesivo microperfurado que pega o para-brisa traseiro inteiro do carro. Isso é permitido. Bom, e fora do para-brisa traseiro, os adesivos que você coloca devem ter a dimensão máxima de 50 por 40, que é a dimensão máxima permitida aí pelo parágrafo 3º desse artigo 38. Olha, a distribuição desse material impresso, ela pode ser feita até a véspera do processo eleitoral, até o sábado que antecede as eleições. Tá aqui, olha só.
até às 22 horas, até às 10 horas da noite, do dia que antecede a eleição, serão permitidos a distribuição de material gráfico, a caminhada, a carreata, a passeata, carro de som que transite pela cidade, divulgando jingle ou mensagens dos candidatos. Portanto, a distribuição desse material gráfico só pode ocorrer até às 10 horas da noite do sábado. Não se inclui dentro do material gráfico permitido para reprodução, não se incluem camisetas, bonés, broches, isso daí não pode mais. Porque eu não posso produzir nenhum material que ofereça vantagem ao eleitor, um brinde ao eleitor de qualquer natureza. Dê uma olhada no que diz aí esse parágrafo 6º, olha só. É vedada na campanha eleitoral a confecção, a utilização, a distribuição, por comitê, candidato ou com sua autorização, de camiseta, chaveiro, boné, caneta, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar uma vantagem ao eleitor. Isso também era muito frequente, né? Então chegava na campanha eleitoral, chovia por aí daqueles chaveirinhos vagabundos que eram distribuídos como brindes durante a campanha eleitoral. Boné e camiseta, então, a dar com pau. Caneta, enfim, vários desses mimos, desses brindes que ofereciam uma vantagem ao eleitor, mesmo que de nenhuma expressão econômica, mas que significavam o oferecimento de uma vantagem qualquer ao eleitor, um brinde. Isso para não falar, claro, das já muito manjadas cestas básicas distribuídas aí no período das eleições. Veja que hoje é proibido, durante a campanha eleitoral, confeccionar, utilizar e distribuir esse material. Então, a produção do material gráfico que você vai colocar na rua durante a campanha eleitoral, nós estamos falando de panfletos, de cartazes, de adesivos, de santinhos, estamos falando de faixas. Bom, isso tudo aí é permitido, mas nada que possa significar uma vantagem ao eleitor. Eu quero conversar ainda com você sobre o destaque que deve ser dado nesse material gráfico, nesse material impresso, aos candidatos a vice. Porque também era muito frequente durante a campanha eleitoral que o candidato a vice fosse simplesmente esquecido durante o processo eleitoral. Então era assim, você recebia um material, recebia um panfleto, por exemplo, ou um adesivo, e nesse material era muito fácil identificar o candidato a prefeito, o candidato a presidente, a governador, a senador. E o nome do vice ficava uma porqueirinha qualquer, bem miudinho, praticamente ilegível. O vice sumia da propaganda desse material impresso. Bom, não pode mais sumir. A mini-reforma eleitoral de 2015, feita pela Lei 13.165, estabeleceu agora um destaque mínimo que eu devo dar ao nome do vice durante a propaganda eleitoral. De olho no quadro aí, para esse parágrafo 4º do artigo 36. Olha lá o que ele diz. Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário, e os cargos majoritários são os cargos de prefeito, os cargos de governador, presidente da República e também o senador. Pois bem, deverão constar também os nomes dos candidatos a vice, no caso da turma do Executivo, ou suplentes de senador, de modo claro e legível. E o tamanho, veja só, não inferior a 30% do nome do titular. Então, o destaque que você deve dar ao nome do vice é de pelo menos 30% do destaque que você dá ao nome do titular. Bom, para a gente fechar essa conversa sobre o material impresso, eu você ainda sobre, primeiro, a proibição de outdoor. Era muito frequente que a propaganda eleitoral espalhasse outdoors pela cidade. Veja, esse tipo de propaganda hoje já não é mais permitido. Tá aqui, ó.
Material impresso, está aqui o 39. Artigo 39. Pulei. Está aqui. 39, parágrafo 8º. Proibida, vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive aqueles outdoors eletrônicos, sujeitando-se à empresa responsável, os partidos, as coligações, os candidatos, à imediata retirada dessa propaganda irregular e ao pagamento de multa, que vai variar de 5 a 15 mil reais. Tá aí. Muito cuidado porque, então, diante da proibição de que a propaganda pudesse ser feita mediante outdoors, o que os candidatos fizeram foi criar painéis, criar murais. Então eles faziam assim, pegavam cartazes e saíam colando cartazes no muro em sequência, ou colocavam cartazes que juntos formavam um painel. Então, para burlar essa limitação, eles faziam uma grande foto do candidato, por exemplo. Mas aí uma parte do cartaz tinha só o olho do candidato. Um outro cartaz tinha o nariz. Um terceiro cartaz tinha um outro olho. Um quarto cartaz tinha a boca. Eles juntavam tudo isso, colavam tudo isso e formavam um painel. Veja, isso é uma clara violação da proibição imposta pela legislação. A Justiça Eleitoral proíbe não só a utilização de emitidas, elas não sejam sobrepostas de uma forma tal a formar a imagem de um mural, a imagem de um painel que extrapole os limites eleitorais permitidos. Vamos lá. Resumindo a conversa sobre a propaganda com material impresso. Essa propaganda hoje deve dar ao vice ou suplente um destaque equivalente a pelo menos 30% do destaque que você dá ao nome do titular. Primeira coisa. Segunda coisa, da propaganda do material impresso deve obrigatoriamente constar o CPF ou o CNPJ daquele que produz o material, daquele que contratou a produção do material e também a indicação da tiragem. Isso é absolutamente fundamental, a tiragem desse material. Não posso ter a confecção, não posso ter a produção, a distribuição de boné, camiseta, chaveiro, porta-moeda, camiseta, enfim, brindes que possam ser ofertados ao eleitor. Também não posso ter a propaganda feita mediante outdoors. E a distribuição desse material impresso pode ser feita até o sábado, que antecede as eleições, até as 22 horas do sábado que antecede as eleições. E para fechar, eu trato agora com você na mesma Lei Geral das Eleições, tá certo? Veja que eu pulei aqui até o artigo 43, mas é a mesma Lei 9.504. Que é uma propaganda em material impresso, mas veja, é a propaganda impressa em jornais e revistas. Veja, estou falando da propaganda eleitoral na imprensa, mas na imprensa escrita. E aqui há uma diferença fundamental, sabe por quê? Porque rádio e televisão, radiodifusão de sons e imagens, isso daí é uma competência da União. Portanto, estou falando que compete administrativamente à União. As empresas de televisão e de rádio, elas são, na verdade, concessionárias de um serviço público. E nessa condição, na condição de concessionárias de serviço público, elas não podem veicular propaganda eleitoral paga. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão é a propaganda exclusivamente gratuita. É o horário eleitoral gratuito e é a propaganda partidária. Única e exclusivamente. Só que jornais e revistas, não. Jornais e revistas, aí eu estou falando de iniciativa privada.
da liberdade de iniciativa econômica. Bom, quem tiver dinheiro suficiente e vontade para tal, pode fundar um jornal, fundar uma revista, sem a necessidade de pedir licença, permissão, autorização ao poder público, sem ter que ter do poder público uma concessão ou permissão para a exploração dessa atividade. É parte inerente, portanto, à autonomia da vontade individual, à liberdade de iniciativa econômica. Por essa razão, atenção, é possível sim pagar pela publicidade em jornais e revistas. Só que aí obedecemos a uma regra específica. De olho no quadro aí para o artigo 43, olha só. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga na imprensa escrita. Lembro a você, divulgação paga no rádio e na televisão é absolutamente impossível, impossível. Publicidade, divulgação no rádio e na TV é exclusivamente a divulgação da propaganda eleitoral gratuita. Mas aqui não. Aqui eu estou falando da imprensa escrita. Aqui eu estou falando de jornais e revistas. Pois bem, é possível a divulgação paga até a antevéspera das eleições. Portanto, até a sexta-feira que antecede as eleições. Muito cuidado aqui, tá certo? Eu posso sair pelas ruas distribuindo panfleto até às 10 horas da noite do sábado, que antecede as eleições, até às 22 horas da véspera das eleições. Mas pagar por um anúncio no jornal ou na revista, isso só pode ser feito até a sexta-feira que antecede as eleições, até a antevéspera da data das eleições. E tem mais, veja só. Você pode pagar por esses anúncios até o limite de 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo e em datas diversas para cada candidato. Então vamos lá. Você tem 3, 4, 5 jornais de grande circulação na cidade. Você pode ter até 10 anúncios em cada um deles. Mas vamos lá. Eu estou falando do mesmo jornal. Para pegar um exemplo aqui do estado do Ceará, você pega o jornal O Povo, ou pega o jornal Diário do Nordeste, ou pega o jornal O Estado. São 10 anúncios, no máximo 10 anúncios em cada um deles. Eu não posso ter no mesmo veículo de comunicação mais do que 10 anúncios de um determinado candidato. E tem mais um detalhe. Esses 10 anúncios não podem estar concentrados. Esses 10 anúncios podem ser veiculados, mas em dias diversos. Então eu posso ter até 10 anúncios por veículo de comunicação em dias diversos. E também não posso pagar para usar a página inteira do jornal ou da revista não, viu? Tem também limites, tem também restrições quanto às dimensões desse anúncio. Olha aí, ó. 1/8 de página de jornal padrão, 1/4 de página de revista ou tabloide. Isso aqui é a dimensão máxima do anúncio. 1/8 de página de jornal, 1/4 de página de revista. E a informação que eu, particularmente, considero ser a mais importante sobre esse tipo de propaganda. Veja só, deve constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção. Olha, quando você imprime um panfleto, você tem que dizer no panfleto quem contratou, quem confeccionou e a tiragem. No caso do anúncio pago num jornal ou numa revista, quem produz a propaganda é evidente. Eu estou falando da editora, da revista, eu estou falando daqueles que produzem o jornal. Perfeito. A tiragem também é muito simples. É a tiragem do jornal, é a tiragem da revista. Quem contratou precisa ser informado, CPF ou CNPJ de quem contratou. Só que aqui tem uma informação adicional. No próprio anúncio, eu preciso informar ao eleitor que está vendo a propaganda lá no jornal, na revista, eu preciso informar a ele quanto foi pago por aquele anúncio. Isso é espetacular. Então você está vendo lá a propaganda do candidato no jornal e sabe quanto ele pagou por aquele
anúncio. Bom, a inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e sujeita também os partidos, as coligações, os candidatos, não é isso? A uma multa de R$ 1.000 a R$ 10.000. Ou, veja, se o valor que foi gasto com a divulgação da propaganda paga for maior, for superior a 10 mil, então o equivalente ao valor pago pela divulgação dessa propaganda. Tudo bem, então? Resumindo, você pode produzir esse material e distribuí-lo até às 22 horas do sábado que antecede as eleições. Dele você tem que fazer constar CPF, CNPJ de quem contrata e de quem produz o material. Tem que indicar também a tiragem. Nesse material você tem que dar destaque ao vice ou suplente em uma proporção não inferior a 30% daquilo que você dá ao titular. Não pode produzir boné, camiseta, chaveiro. Os adesivos que você produzir têm uma dimensão máxima de 50 por 40 centímetros. Não pode ter propaganda através de outdoor. Se a propaganda for feita em jornais e revistas, essa propaganda tem que informar o valor que foi pago. Essa propaganda está limitada a 10 anúncios e mais. Essa propaganda pode ser publicada até a sexta, até a antevéspera das eleições. Bom, no nosso próximo vídeo, nós vamos ver como é que fica a propaganda nos bens públicos e privados. Até lá, pessoal!